pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no nosso canal. É só vocês procurarem por Papo de Laticínios lá no YouTube ou no Spotify, se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos lançamentos semanais. Toda segunda-feira tem um episódio novinho no ar. E também gostaria de convidar vocês para seguir nossas redes sociais. Nós estamos no TikTok, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Só procurar por @Papo de Laticínios. Lá nas nossas redes sociais nós interagimos com vocês e nós compartilhamos os nossos cortes. E eu também gostaria aqui de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoali. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar os laticínios em toda a operação de campo. Com a Evomilk você tem o aplicativo do transportador, o aplicativo do técnico, o aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo o fluxo com dashboards inteligentes. Com a Evomilk, o seu laticínios trabalha de forma integrada, com dados confiáveis e visão completa da operação. E aproveito aqui também para agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como as indústrias de alimentos e especialmente os laticínios gerenciam os seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos programas de autocontrole da sua indústria. Com o Evopac você planeja, executa, monitora os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. Ele facilita o trabalho das equipes no dia a dia, organiza as rotinas de verificação, padroniza os processos e ainda simplifica muito as auditorias e fiscalizações. Para vocês conhecerem mais sobre a Evomilk e a Evoali, vocês podem buscar lá no Instagram, @Evomilk ou @Evoali e nos chamar que nós vamos marcar uma demonstração para vocês. Hoje nós vamos gravar um episódio que tem mais ou menos 3 anos que eu estou aqui tentando fazer esse episódio, com o Arthur da Latec. Seja bem-vindo, Arthur. É um prazer imenso receber você aqui. Você sabe o quanto que eu queria que vocês viessem aqui. Você ficou me enrolando durante muito tempo. Mas muito obrigada pela sua disposição, muito obrigada pela sua disponibilidade. Nós vamos falar hoje aqui sobre um assunto muito importante, que é indústria de queijos no Brasil. Vamos contar um pouquinho sobre isso, trazer a experiência do Arthur para o nosso podcast, falar desse cenário, qual que é o cenário, quais são as tendências do mercado de queijo no Brasil. Então, fica aqui com a gente para vocês aproveitarem o conteúdo e todo o conhecimento que o Arthur vai compartilhar com a gente durante o episódio. Arthur, antes da gente começar, fala para a gente quem é o Arthur. Olá, Sara. Olá, quem está assistindo. Obrigado pelo convite, de te agradecer ali, mas muito obrigado pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar um pouco com vocês a visão da Latec, o que a Latec tem feito no mercado, tem atuado e como a gente tem ajudado a agregar aí na indústria de queijo do Brasil. Acho que é um trabalho em conjunto, tanto da Latec como vocês que vêm com soluções inovadoras, como você falou aí do Evomilk e do Evoali, e com os nossos parceiros, e com a indústria mesmo, com essa receptividade. Meu nome é Arthur Castro, eu sou técnico em laticínios, formado pelo Instituto de Laticínio Cândido Tostes. Sou sócio-diretor da Latec Ingredientes. A gente tem uma equipe hoje muito extensa, estamos presentes em várias partes do país. A Latec Ingredientes é uma empresa com 13 anos de mercado. A gente iniciou a Latec sendo representantes da Chr. Hansen, que hoje é a Novonesis, a maior empresa de biotecnologia do mundo, trazendo inovação, tecnologia, ingrediente. A gente também representa algumas empresas como a Exos, que é uma grande empresa de ingredientes também voltada na parte de estabilização. A Foz, que é uma empresa dinamarquesa com aparelhos para análise de leite, de carne, de grãos. Então, assim, o que se tem de maior tecnologia em análise de leite hoje no mundo, a gente consegue levar via Foz, E a Profit, a gente apresenta também a Profit, que é um equipamento inovador no mercado também, onde a gente consegue,
com esse equipamento, eu falo assim, com esse equipamento, agora 100% da linha da produção do queijo está automatizada. Então, é uma coisa assim que muito... levar isso para a indústria é o nosso desejo, né? É o que a gente quer todo dia, a nossa missão. Então, a gente vem crescendo, né? Eu estou na Latec, não faço parte dos 13 anos da Latec, faço parte dos 7 anos dos últimos 7 anos. Entrei como consultor técnico comercial, depois fui ser gerente de projetos, depois fui para a parte de gerência técnica, né? Até que em 2023 me tornei sócio, e aí para uma expansão, né? Onde a gente foi convidado a assumir uma região no Nordeste e realizar também esse desejo nosso de levar inovação e tecnologia para essa nova região. E aí você ainda teve a oportunidade de morar naquela região maravilhosa. Sim. O meu sócio, ele brinca comigo, que ele fala que onde você mora? Eu falo assim, eu moro onde você passa férias. Mas eu também passo só férias lá, eu não moro lá também, eu fico viajando. Então, mas hoje eu moro em Maceió, né? A Latec, ela atua em São Paulo, Acre, Amazonas, Roraima, e na região do Sergipe até o Maranhão, pegando toda a costa nordestina ali. Então, uma região bem extensa, né? Então, a gente tá sempre para todos os lados. De vez em quando está no Maranhão, depois está no Piauí. Mas o mais legal é que quando eu olho hoje o panorama Brasil, o que se tem de mais tecnológico no mundo, em termos de ingredientes, a gente conseguiu levar para todos os estados que nós atuamos. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Então, você tem a maior tecnologia ingrediente do mundo. E eu falo do mundo porque eu tive uma experiência esse ano muito legal. Eu fui numa feira em Madison, nos Estados Unidos, a TISCON. E lá eu fui procurar outras tecnologias, né? Eu fui com esse olhar tecnológico, e quando você olha ingrediente, a gente está levando o que tem de mais moderno no mercado, o que está lá, o que está na Europa, o que está aqui. Então, hoje você chega no Maranhão, você tem a tecnologia embarcada lá. Você chega no Piauí, também tem. Você chega no Ceará, no Rio Grande do Norte, em Sergipe, todos os estados onde a gente atua, a gente consegue levar essa tecnologia para lá. Isso é muito legal. E é uma região que às vezes acha que tudo chega primeiro, né, no Sudeste, no Sul, no Sudeste, e aí depois chegam para eles. Mas acho que nos últimos anos não, né? Acho que todas as tecnologias têm chegado de forma igual, né? Assim, todas as regiões do Brasil. Não tem demorado mais para chegar no Nordeste, por exemplo, né? A disponibilidade melhorou muito, né? Quando vários fatores influenciam isso. Por exemplo, hoje eu tenho fermento congelado em todos esses estados que eu te falei, né? Sim. Que antigamente era muito difícil, uma logística muito difícil. Então, hoje... Muito mais cara, né? Apesar da gente não ter uma malha aeroviária perfeita, não temos no Brasil, mas a gente tem uma logística que funciona, que inicialmente funciona. Então, se a gente fizer uma forcinha ali, uma forcinha aqui, eu até brinco que é o jeitinho brasileiro da boa forma. Assim, não é o jeitinho brasileiro para você encontrar um desvio, não. É o jeito brasileiro de fazer, sabe? De ir atrás, de conseguir. Então, hoje a gente consegue gerar uma logística, a internet, né? Um trabalho igual o seu aqui, que a gente está falando de 3 anos, isso leva tecnologia para muita gente que às vezes não tinha acesso. Sim. Né? Você não tem noção nos lugares remotos que a gente chega, que fala que viu alguma coisa que foi falada aqui. Né? Isso é muito legal. E em termos de equipamento também, isso também tem sido, né? Acho que as feiras, né? O aumento do número de feiras. Hoje a gente tem várias feiras no Nordeste, feiras no Norte, no Centro-Oeste. Né? Antes, pelo menos que eu me lembre, assim, a gente tinha a Minas Láctea, que é sensacional, que é maravilhosa. E que mais a gente concentrada tá lá, aqui, né? Mais concentrada. Às vezes a pessoa não tinha oportunidade de vir. E aí hoje a gente tem, né? Esse ano teve Fortaleza, Marabá, Cuiabá, Maceió. Né? Então a gente tem várias outras feiras acontecendo que levam o pessoal também. O pessoal está mais perto para ir. Né? E a gente também tem tentado fazer um trabalho de levar essa informação também. Então a gente faz seminários regionais para que a gente possa levar inovação e não só falar de ingrediente, mas muito focado em tecnologia, o que se tem no mercado. E uma coisa importante, pensando nesse crescimento da indústria queijeira, é entender a realidade de cada cliente.
Exatamente. Às vezes ele acha que a inovação está muito longe, que a inovação é muito cara, né? Que a automatização é muito cara. E aí a gente hoje, dentro da Alatec, né? Mesmo não comercializando, a gente criou uma estrutura de indicação para o cliente no sentido de, olha, vai por esse caminho aqui, que eu acho que esse caminho você vai gastar menos e vai ter um ganho nisso, sabe? É essa consultoria mesmo de ajuda mesmo para evoluir o mercado. Experiência, né? Eu falo assim, que hoje os ingredientes, os insumos, ingredientes, os equipamentos também, eles contribuem muito para o crescimento, né, do setor, porque vocês estão rodando o Brasil inteiro o tempo inteiro, né? Exato, vendo realidades diferentes, vendo, olha, comprou uma queijomate desse jeito aqui, comprou outra de outro jeito lá, você viu como é que o equipamento funciona em cada lugar. Então, assim, vocês prestam um serviço, eu acho que espetacular para o setor, né? De uma consultoria, de uma ajuda, de um conselho, né? Sim. Então, vocês enxergam o que está acontecendo, o que é a tendência, o que deu certo, o que deu errado. E como vocês estão em contato com os empreendedores todos os dias, então você imagina o trabalho que isso, né, o trabalho de formiguinha que vocês fazem pelo Brasil, né? Vocês e todas as outras empresas de ingredientes. Então, assim, eu acho espetacular, sabe? Eu falo que se a gente for medir, né, quais são os contribuidores né, para o setor lácteo, eu falo que vocês, né, os ingredientes, têm uma contribuição muito grande, sabe? Para o desenvolvimento do setor. Eu enxergo isso assim, desde que eu comecei, desde que eu vim para o leite, sabe? Eu sempre enxerguei vocês como grandes contribuidores. A gente sempre busca ajudar na evolução, né? Na evolução de cada cliente. Porque a gente sabe a dinâmica dentro do laticínio, como ela é complexa. A gente que está todo dia com o dono de laticínio, ele está pensando no leite, ele está pensando na logística para entrega, ele está pensando na produção, lenha, né? Energia, no água. Nordeste é água, assim, a água de onde vem, sabe? Muitas regiões onde a gente atua hoje tem uma deficiência de distribuição de água mesmo, sabe? E aí acaba que a pessoa tem que comprar água para poder chegar. Sim. Pô, é toda uma logística que é montada que para ele não consegue ter a cabeça diretamente lá na inovação. Então, às vezes, a gente senta, conversa, explica, e dali ele já sai com alguma coisa para poder evoluir na fábrica. E é incrível como nos últimos 2 anos a gente pôde acompanhar a evolução de várias indústrias, sabe? E as pessoas querendo mesmo, né? A gente não está num momento de economia perfeito, né? Mas a indústria de laticínio, ela quer crescer. Sim. Né? A produção de leite, ela quer crescer. E vocês, né? O Nordeste tem mostrado isso pra gente, né? Assim, não foi uma crise, né? Que impediu o crescimento, né? Tipo assim, a gente, nos últimos tempos, eu acho que desde a pandemia, a gente tem vivido dias difíceis, anos difíceis, né? Mas o Nordeste vem despontando, né? Todo ano mostrando pra gente quanto que está crescendo, né? Isso é muito legal, né? Tem um gráfico que a gente faz que a gente mostra na apresentação, que o Brasil ele estabilizou em volume de leite nos últimos 8 anos. Nos últimos 8 anos a gente está com o mesmo volume de leite. Só que uma coisa legal, o Nordeste ele saiu ali de 11% para 18%. Para 17%, uma coisa assim. Então você tem uma migração do leite, né, desse volume de uma região para outra. E isso é muito importante, assim, porque auxilia muito na economia local também, né, no desenvolvimento da economia local. Então hoje você tem regiões, não só no Nordeste, mas a gente acompanha também alguns trabalhos que acontecem no Sul, São Paulo, regiões que são específicas de produção de leite, onde a economia gira em torno daquilo ali. Né? Então, isso é importante e acho que a automatização também da produção leiteira vai fazer com o tempo também a gente conseguir, em outras regiões, ter um volume. Né? Quando a gente vê grandes fazendas em São Paulo, Sim. A gente atende as grandes fazendas de São Paulo, né, que produzem laticínios. E o foco deles é aumentar a produção de leite ali dentro, né, de forma eficiente, de forma sustentável. E isso é muito importante também. É verdade.
Mas e aí, né? Como é que tá o momento atual da indústria de queijo no Brasil? Para a gente começar aqui a entrar dentro do nosso assunto queijo no Brasil. A gente tem acesso, né? A gente consegue ter acesso a várias regiões, né? De produção de queijo, por conhecimento, por conhecer as pessoas e conversar. E existe uma migração de processos que tem acontecido no Brasil, começou muito forte no Sul. Então, se no Sul você tem fábricas super automatizadas já, né? Não é uma realidade do Nordeste e do Norte ainda, né? Mas no Sul você tem fábricas super automatizadas. O Sudeste também, isso tem crescido, essas fábricas maiores, né? Automatizadas. E hoje, mão de obra, a gente sabe que é um assunto delicado para todo mundo, né? A falta de mão de obra, e isso é um pouco geral. Então, o futuro, ele vem em redução de custo, né? Automatização, principalmente nisso. Aproveitar mais do leite dentro do queijo. Eu acho que isso é o foco hoje é o nosso principal foco. É conseguir, com o mesmo volume de leite que o cliente tem, um rendimento 3, 4, 5% a mais do que ele teria. Né? Aproveitar ainda mais aquilo, pensando que o nosso principal produto derivado do leite no Brasil hoje é o soro. Né? Então, esse é o principal. Então, a gente precisa pensar em como extrair desse soro o máximo possível, né? E automatizar os processos. Né? A gente ter processos menos complexos no sentido visual, mas com um controle muito maior. Em questão de mercado hoje, a gente passa por uma queda de preço. E esse ano a gente não teve um período ainda com preço elevado, né, de queijo, igual a gente teve alguns anos atrás. Mas o produtor, o laticinista, ele é um cara muito assim... tem muita garra, sabe? Ele é uma profissão difícil, né? Mas ele tem muita garra, né? Ele consegue fazer aquilo ali dar certo, né? A gente consegue aproveitar. Então, do futuro, né? Do nosso momento agora, é muito esse. É trabalhar nessa automatização das fábricas e levar essa tecnologia para a gente extrair mais queijo da mesma quantidade de leite. Hoje, esse é o nosso principal foco, sabe? E aí, pensando no mercado, né? No mercado... nessa mesma oportunidade de estar fora, eu tive algumas análises de mercado assim, do que se consome lá, a gente ter o contato maior com o consumidor, né? Assim, todo mundo busca ter um contato maior com o consumidor, mostrar autenticidade para a marca fixar. Eu acho que esse é um momento presente agora. É isso que a gente tem trabalhado e visto que os laticínios têm focado, entendeu? E é engraçado, né, esse negócio de marca, porque o quanto que é importante a gente trabalhar a marca na cabeça de um consumidor, né? O quanto que fica, né? Eu falo assim, de tudo que a gente consome, tem uma quantidade de coisa que você chama pela marca, né? Sim. Por exemplo, a catupiry, né? Exatamente. A catupiry, a maioria dos lugares que você chega de pizzaria, pelo menos aqui na minha região, não existe requeijão, existe catupiry. Independente se é da catupiry ou se não é da catupiry, mas é uma marca que ficou forte, né? Então, assim, aí você tem outros exemplos, né? Sem ser aqui Toddy, Maizena, Sim. Bombril, né? A gente fala muito disso aqui, de marca, né? De aproximar os laticínios do consumidor, né? A gente está mais perto ali. E aí depois eu até quero que a gente fale disso, mas eu acho que o queijo artesanal, ele está fazendo bastante isso, né? Mas é muito interessante e é muito importante, né? E assim, cada dia mais a gente consegue estar próximo, né? Porque assim, antigamente existia lá a Globo que passava os comerciais e a gente só assistia, né? Agora não, agora eu sou um canal, você é um canal, todos os laticínios podem ser um canal e, né, você pode estar próximo ali, né? Você pode ter o seu público ali, né? A sua audiência ali próximo de você. Então, é muito interessante, né? O quanto que o mercado mudou, é muita oportunidade que a gente tem de estar mais perto, né, do consumidor. É sim. E usar isso como uma estratégia dentro do laticínio, dentro do comercial, é muito importante.
né, na sua região específica. A gente atende alguns laticínios, tanto em São Paulo. Tem um laticínio um exemplo dentro de São Paulo, que o cliente atua numa cidade grande, e nessa cidade grande que ele atua, ele atende todos os grandes... ele é um laticínio menor, ele atende todas as grandes redes de varejo. Em 100% das redes que ele atua, ele é a marca mais vendida. De requeijão e Minas Padrão e mussarela, é uma coisa assim. Então, ele é a marca mais vendida desses 3 produtos. Pô, isso é muito importante, porque é uma cidade importante no meio de uma região, né, grande, onde todo mundo quer estar, todas as marcas grandes querem estar, e ele ser a mais vendida, ele tocou ali, né? A gente tem casos assim também no Nordeste, né? Sim. Em vários estados, no Ceará, na Paraíba, onde a pessoa compra a marca. Então, eu acho que esse fortalecimento, tenho visto um movimento muito forte para isso. Sim. Apesar do food ser um grande consumidor também, né? Aí são 2 mercados, né? Que ele pode escolher qual que ele vai ou se ele vai estar nos 2, né? E acho que a gente já até citou aqui um pouquinho, né? Falando de mão de obra e tal, mas quais são os principais desafios enfrentados hoje pelos produtores de queijo no Brasil? Eu acho que a gente pode, né? Como você atende os 2, tanto as indústrias quanto os artesanais. O primeiro deles é mão de obra. Assim, hoje é uma situação assim, um pouco complicada para você conseguir essa mão de obra qualificada, né? E conseguir atuar dentro disso. Mas eu acho que o leite ele ainda é um fator também dentro da indústria que precisa ser trabalhado, né? E aí a gente não... Assim, eu olho hoje não falando só de genética, não só de qualidade, sabe? Proteínas, CCS, CBT, mas falando um pouco também de genética, sabe? Essa especialização, quando você tem acesso a grandes fazendas produtoras de leite, igual a gente tem em São Paulo várias, a conversa deles é outra, é assim... meu animal esse ano, minha média esse ano foi 42,3 litros por dia por animal, e eu preciso aumentar isso para 42,7. Assim, é um trabalho de genética que a gente sabe que a gente está muito grande. Então, é levar isso também para os pequenos produtores, entendeu? Sim. Como o intuito da gente ter mais quantidade de leite também sendo produzido, e lógico, com qualidade, né? Hoje, eu fiquei muito feliz, na semana passada, a gente representa a Foz, né? E um dos clientes nossos em Alagoas comprou um equipamento desse, que é um equipamento de um valor mais elevado, mas que entrega uma assertividade na análise muito grande. Então, hoje, e aí, semana passada, ele lançou o programa de pagamento por qualidade. Que legal. Ou seja, agora ele vai pagar realmente o que ele recebe, porque ele tem análise diária do leite, né, da proteína, da gordura, do extrato seco. Então, ele vai conseguir pagar isso diariamente para o produtor. Que é o ideal, né? Porque se todo dia você está recebendo, se todo dia você está produzindo, né? Você tem que pagar todos os dias, né? Pagar assim, fazer o preço, né, todos os dias. O ideal é que fosse isso mesmo. E tem uma coisa que precisa ser falada, espalhada e colocado na cabeça de todo dono de laticínio e de todo laticínio que produz queijo, é que ele depende da proteína. Sim. Ele depende da proteína. Então, eu não posso desprezar isso, sabe? E não só da proteína, mas da proteína intacta que a gente fala, né? Então, um leite com baixa contagem de CCS, baixa contagem de CBT, onde agora é CPP, que os mais antigos, né? CBT vai ficando velho. Essas baixas contagens aliadas a uma proteína alta para que eu tenha uma quantidade boa de caseína e essa caseína esteja intacta. Até vi que você teve um episódio falando de caseína. Só de caseína, isso. Então, que eu tenha essa caseína intacta, porque não adianta... Tem um estudo de 93 que a gente apresenta nas nossas palestras, onde mostra um leite com CCS acima de 1,5 milhão e um leite com CCS baixa, né? Em torno de 250 mil. E os 2 leites estão com 3,6% de proteína. É um estudo europeu. Só que os 3,6% de proteína do leite com CCS alto tem uma maior quantidade de soroproteína.
E você ainda deve ter uma quantidade de caseína mais degradada. Então, assim, se o laticínio não olhar para isso e não investir nisso, ele perde dinheiro. Né? Então, existem umas contas muito... 1 quilo de caseína que você recupera quase 3 quilos de queijo. Sim, e tem um episódio só falando sobre isso, né, que está super bem explicado, e é legal você tocar esse assunto aqui de novo, porque a gente vê o pessoal, tem um monte de desafio, um monte de gargalo e tal, para todo mundo, para todos os setores, né? Qualquer setor que a gente for pegar hoje no Brasil, não só do agro, todo mundo está vivendo com margens mais reduzidas. Então, assim, se eu tenho uma realidade mais reduzidas, o que eu faço, o que eu posso fazer para minimizar os impactos, né? Por exemplo, CCS é um exemplo disso, né? CPP é um exemplo. Mas que aqui não tem jeito não, boba. Não tem jeito não é isso que a gente escuta? E você precisa criar uma matriz de esforço e resultado. Exato. Por exemplo, o que você vai fazer o trabalho que você vai ter menos esforço com muito resultado? Né? Você precisa criar essa matriz dentro do dia a dia do laticínio, e isso é para todo dia. E, assim, eu acho que esse trabalho não vai acabar. Assim, de qualidade do leite, de trabalho. Eu acho que... E, assim, não é uma coisa ruim, não. É porque a gente sempre vai ter como melhorar. Não é que vai acabar porque é ruim. É porque a gente sempre vai ter como melhorar. Mas isso precisa estar dentro de uma matriz de esforço e resultado para que o laticínio possa tracionar isso. E assim, uma coisa que a gente deve, né? Tem um monte de gente maravilhosa, competente, muito capacitada, trabalhando com qualidade do leite, né? Com CCS, com CPP, pelo Brasil afora. Mas ainda assim, a gente, igual você falou, a gente não vai parar de trabalhar com isso, e a gente tem que falar cada dia mais, entendeu? Sim. Eu acho muito legal quando vem alguém aqui que o assunto não seria qualidade, né? E a gente toca nesse assunto porque, por exemplo, eu falei de inovação em alguns episódios, o pessoal trouxe, assim, vários assuntos diferentes que a gente traz, qualidade do leite está envolvida, entendeu? Então, assim, muito importante. E, assim, o interessante é que não é um benefício para o laticínios, né? Não, todo produtor que está com CCS baixa, ele está ganhando mais ainda que o laticínios, né? Então, são coisas que a gente tem que popularizar todos os dias, né? Cansar de falar, mas hoje eu estou cansado de falar. Continuo cansado, mas continue falando, porque senão a gente não vai mudar. A gente precisa de mudar a percepção das pessoas sobre esse assunto, né? Elas precisam de enxergar o leite com outros olhos, tanto o produtor, né, quanto o laticínios. Eu não estou comprando um negócio branco ali, né? Eu estou comprando, no caso do produtor, você deixou claro aqui o que ele precisa de proteína, né? E mesmo assim, que tipo de proteína que está chegando aqui? Então, ele precisa de conhecer o que ele está comprando, e o produtor precisa de conhecer o que ele está produzindo, né? Eu falo que a gente falou isso aqui, tipo, no primeiro episódio a gente falou isso daqui, né? Um produtor, ele tem um esforço muito grande para colocar comida na boca da vaca. E na hora dele tirar o leite, né, que é onde é o que ele vai vender, né, não é o caso de todo mundo, né, mas existe ainda um cuidado menor nesse aspecto, né, de ordenhar, de ordenhabilidade, de todo o cuidado com o úbere da vaca. Então, assim, a gente precisa de falar disso todos os dias, a gente precisa de insistir nisso, porque CCS, né, a gente já fez alguns eventos, participando desses eventos técnicos aí, algumas palestras falando sobre o quanto, né, se a gente diminui CCS, se a gente diminui casos de antibióticos, o quanto que a gente ganha, entendeu? em volume de leite, o que a gente está perdendo que podia estar sendo produzido, né? Então, assim, não é comprar mais vaca, não é colocar mais comida, né? É tratar melhor o úbere do seu animal ali. Então, são detalhes que às vezes a gente suportou até agora, o setor, mas que não está tendo jeito mais, né? Assim, e não vai ter... igual agora, a gente vai viver um momento de reforma tributária, né? A gente está vivendo um momento de muito mais... o Nordeste produzindo muito mais leite, automatizando, né? Um monte de fábrica ficando automatizada. Então, assim, a gente vai ter custos de produção menores mesmo, né? Sim. Então, o que for mais eficiente é que vai sair na frente, não tem outro jeito, né? Não adianta choramingar. Ai, desculpa. Não adianta... dramatizar, eficiência, ponto. Né? E as grandes empresas já fizeram esse movimento, né? Quando você pega aí Piracanjuba,
Italac, DPA, Lactalis, acho que fizeram esse movimento e deu muito certo. Sim. Todo mundo consegue fazer, sabe? No final do dia, todo mundo consegue. Por que pro grande é mais fácil que pro pequeno? Ou por que pro pequeno é mais fácil que pro grande, entendeu? 1% já é maior do que nada. Então, assim, faz um pouquinho, entendeu? Vai fazendo todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. É verdade. E é isso, né? A gente já falou aqui em outros episódios mais técnico para o campo, né? Se o seu técnico, é igual você, se o seu técnico já vai lá no seu cliente, você tem que aproveitar o máximo dele lá, né? Se o meu técnico já vai lá no produtor, eu tenho que aproveitar o máximo dele lá, né? Para poder realmente, igual você falou, é 1%. Ah, mas eu não consegui sair de 500 para 200, mas você conseguiu sair de 500 para 499? Já é um resultado. E isso numa produção de queijo significa, às vezes, mais do que isso, né? Muito, exatamente. Muito legal. Ô, Arthur, e em relação à legislação? A gente, né, isso ainda é um entrave, é um aliado? Como que as normas sanitárias, regulatórias impactam ainda na indústria de queijo no dia a dia? Acho que tem um lado muito positivo, mas tem um lado que ainda é uma dor de cabeça, né? Eu vejo, assim, como uma importância de orientação, sabe? Eu acho que esse trabalho da fiscalização, levando o laticínio a ter excelência, sabe? Não só de forma punitiva. Eu acho que todo mundo tem responsabilidade dentro da cadeia. Desde o produtor até o supermercado que vai receber isso, inclusive os órgãos legisladores, né? Então, hoje a gente tem visto um movimento muito grande dos estaduais, né, atuando sobre os laticínios, né, a questão do CISB para venda, né? Os laticínios têm aderido porque entenderam também que não pode vender só na regiãozinha que ele está, ele precisa crescer, né? Ele precisa expandir. Então, isso tem sido importante também. Agora, a gente precisa ter um diálogo sempre aberto, né? Eu sempre falo assim, em alguns estados que a gente atua, a gente consegue ter um diálogo aberto com os órgãos fiscalizadores. Isso é muito importante, né? Para levar também o conhecimento deles às inovações, às partes técnicas, e que isso possa ser um aliado para que os laticínios possam tracionar ainda mais. Entendeu? Não só, como eu falei, não só de forma punitiva, mas de forma orientativa. Né? Então, isso tem sido feito em várias regiões que a gente tem atuado. Acho que tem os dois pontos ainda. Sim. Acho que tem ainda um ou outro que é só punitivo, mas a gente não consegue crescer sem essa ajuda. Sem essa contribuição, sabe? Sem essa contribuição da legislação. Né? Eu também acredito muito nisso. Um canal aberto. Sabe, se a gente, por exemplo, se a gente tem uma inovação para implementar, e isso é bom para o laticínio, isso é bom para o produto, isso é bom para a segurança alimentar, a gente não pode ter 2, 3 anos de espera para um órgão aprovar, entendeu? Precisa olhar isso com carinho, né? Porque é bom para a indústria, é bom para o crescimento do mercado. Né? Então, isso é muito importante. E o CISB veio, acho que, para ajudar muito agora, porque você consegue, nos estaduais, você consegue estar mais próximo da região que te fiscaliza, né? Do agente fiscalizador. Então, isso é legal. E aí você consegue vender para o Brasil inteiro, para o país inteiro. Eu acho que esse, pelo que eu tenho visto, é um movimento que vai acontecer muito. Sabe? Você sair do sistema de inspeção federal, quem né? Vir para o estadual, quem não está no estadual, assumir o estadual para poder ter o CISB depois e conseguir realizar essa venda para fora do estado, como fazia, estando mais perto do órgão fiscalizador, né? Tendo mais voz também. Eu acho que isso é importante. E o Nordeste tem feito bastante esse movimento, né, da equivalência dos selos estaduais para o CISB, né? Eu sei que lá também isso é bem legal, né? Porque incentiva o cara a sair do clandestino, né? É um movimento, às vezes, menos burocrático para ele, mais simples, mesmo porque, às vezes, ele vai lidar com pessoas que ele conhece, né? Eu acho que isso facilita. Conhece a cultura, sabe? Não é uma pessoa, assim, nada contra, eu também não estou na região que eu nasci, né? Mas até você absorver a cultura da região
isso demora um tempo, né? E são pessoas dali, fazendo a atuação ali, né? Olhando para aquilo, entendendo que aquilo para eles... Pô, eu acho que não só no Nordeste, você pega o interior de Minas, o interior de São Paulo, aquilo é a vida deles, entendeu? Aquilo, a importância daquela produção de queijo para aquela cidade, a importância daquela indústria para aquela cidade. Então, vamos fazer isso crescer? Aí o que eu acho é, por exemplo, né, se eu tenho uma legislação, ela tem que estar, né, ela é para todo mundo, né, independente de onde, em qual órgão eu estou, né, em qual órgão me fiscaliza. Mas eu também concordo com isso, de que é importante ter pessoas falando mais ou menos a mesma língua ali, né? O entendimento às vezes é mais rápido, né? Exato. Não é uma mudança da legislação em si. É do entendimento, né? É do entendimento, é de como você vai explicar. Às vezes é questão de empatia, né? E entender também que, por exemplo, uma coisa muito legal, assim, muitos laticínios, você chegava, estava na terra. Aí vem o CISB, né? Vem o pessoal do estado, olha, que no mínimo brita para que você possa ter acesso, para que essa lama chove, entra a lama. Isso não pode ter. Você vai concretar. Pô, isso é uma coisa legal, entendeu? Assim, parece pequeno, mas é uma consciência na higienização daquela região, daquele pessoal. Então, assim, trabalhar com isso é muito importante. E dentro dessa fiscalização hoje, algumas regiões têm os artesanais. Sim. Que aí também é um outro passo, né? Por exemplo, em Pernambuco você tem essa categoria dos artesanais, né? Que é produzido leite cru. Né? Produzido. Isso também entende a necessidade da região. Assim como a gente tem um canastra aqui em Minas, o selo, você entende a necessidade da região, preserva a cultura da região, aproxima as pessoas com o derivado do leite, né? Porque ela vai... Pô, comeu... Hoje foi muito engraçado, cheguei no café da manhã e tinha um queijinho curado em cima da mesa. Assim, característico de Minas, né? Você chega no Nordeste, é o queijo coalho, característico de lá. Então, você tem juntar essas duas coisas e fazer uma lembrança emocional na pessoa, né? No cliente final. Então, acho que o selo arte também é muito importante. Ele abrangendo esses artesanais, né? Isso é muito importante. Isso precisa ser visto também. Como forma até de autenticidade. Sim, sim. E o pessoal perdeu um pouco, né, do medo, do receio de, né, eu não quero... né, eu não quero regularizar a minha queijaria, né? Não, existe, né, vários jeitos de regularizar, e o fato de você regularizar não significa que você está aumentando o custo. Às vezes você está ganhando mais dinheiro, porque é mais oportunidade comercial, um negócio mais organizado, menos perdas, né, produto de maior qualidade, mais garantia de segurança alimentar, porque é o que te mantém no mercado, né? Não adianta vender uma vez, né? Eu quero vender para o Arthur meu queijinho hoje, mas amanhã eu quero que ele compre de novo, eu quero que ele espalhe para a família dele, para os amigos dele, né? Então, eu só consigo manter se for bom, né? Eu só consigo manter se o meu sabor ficar impregnado na cabeça do Arthur, senão não vai, né? Eu acho que, para mim, está muito relacionado à segurança alimentar, assim. Para mim é uma coisa que pega muito... Depois que eu tive filho, então, eu tenho uma menininha aí que para mim é mais forte ainda. Essa questão da segurança alimentar, né? Você ter certeza do que você está levando, sabe? Você poder ofertar isso dentro da sua casa. Sim. Né? Então, assim, isso é o mínimo, entendeu? É o mínimo. Então, buscar isso é muito importante, sabe? Buscar isso é muito importante. E a gente tem tentado fazer isso nas regiões que a gente atua, né? Onde a gente vê que, às vezes, o cara está meio receoso, a gente vai junto, a gente mostra para ele, tenta mostrar para ele o caminho, mostra para ele onde que ele pode estar, onde seria necessário para que tenha uma fiscalização, para que ele consiga a aprovação. A gente tem feito esse trabalho de formiguinha também, mas sempre conscientizando sobre segurança alimentar, sobre padronização de processo e sobre vantagens também. Pô, ninguém quer, sabe, prejudicar ninguém, né? Então a gente precisa desse apoio aí, e as fábricas... E vamos promover isso, vamos continuar promovendo. Verdade. Como que a inovação pode ajudar os produtores de queijo a superarem desafios e melhorarem a competitividade? Pô, isso é sensacional, assim. Acho que é o que a gente faz com mais amor, assim, né?
levar a inovação, né? Acho que está dentro do... são alguns pontos, né? Eu acho que está dentro um pouco do tirar mais queijo da mesma quantidade de leite, melhorar a sua rentabilidade dentro da fábrica, né? Eu acho que esse hoje é um dos nossos principais focos, né? Com quimosina de terceira geração, com o produto Irdimex que a gente tem também. A gente vai atuando em cima disso para conseguir promover isso dentro das fábricas. Acho que dentro disso, a ajuda com a qualidade do leite, né? Ele pensar no que ele vai fazer com o leite, como ele vai analisar a escolha inteligente. Essa semana eu vou dar uma palestra exatamente sobre isso, sobre influência da análise do leite, coleta e separação de leite na rentabilidade para queijo. Então, essa semana eu vou falar exatamente sobre isso. Sim. Sobre como que eu consigo, dentro disso, então, coletar de forma mais inteligente, separação de leite para produção de queijo, ajudar nessa rentabilidade. É um trabalho mesmo, assim, gerencial, sabe? Gerencial. E eu acho que, dentro disso, a parte de tecnologia em equipamentos também, para que isso possa ser mais sustentável, sabe? Por exemplo, quando você automatiza uma queijomática, você ganha muito em processo, em regularidade de processo, sabe? E é um investimento barato. Então, a gente precisa mostrar isso, empenhar isso, para que, dentro disso tudo, essas tecnologias possam responder ao laticínio. Entendeu? A gente vai falar depois, né, em um segundo episódio só sobre inovação e tecnologia, então a gente vai explorar bastante esse assunto. Mas você como um queijeiro, né, um bom queijeiro, o que diferencia um bom queijo? A gente já falou aqui de sabor, a gente já falou de qualidade, segurança alimentar, mas o que diferencia um bom queijo? Que erro mais comum as indústrias cometem para comprometer resultado de sabor? Acho que sabor e rentabilidade é o foco, né? Eu tive um professor, ele faleceu esse ano, Alberto Munk, que teve uma frase na aula dele que é absurda. Não importa se você faz uma coisa boa ou uma coisa ruim. Você tem que fazer o bom todo dia ou o ruim todo dia. Onde ele falava assim, por exemplo, de uma bebida láctea. Você vai fazer um iogurte ou uma bebida de soro, só soro, alguma coisa desse tipo assim, em algum mercado específico. Você faz aquilo e entrega aquilo. Eu acho que o maior pecado hoje é a falta de padronização. Sabe? O que você faz o seu queijo ser bom todo dia? Eu acho que gosto é uma coisa pessoal. Né? Eu tenho um caso emblemático em Sergipe, de uma pessoa de dentro da fábrica. Eu fui descobrir que queijo coalho não é o queijo coalho que a gente come aqui quando eu fui para lá. Agora eu já nem sei, então. Cada estado tem um queijo coalho. Ah, é? Cada estado do Nordeste ele tem um queijo coalho diferente, com características diferentes, com produção diferente. Foi muito engraçado, assim, ir pra lá e entender isso. Acho que eu vou ter que ir pra todos os estados agora. Todos os estados. Que difícil, vai ter que ir pra Aracaju, pra praia, depois pra Maceió. Que sofrimento. É complicado. Mas aí eu descobri, e aí sentando com ele, lá em Sergipe, eles fazem um queijo pré-cozido. Que é um queijo de massa cozida, né, como coalho. Mas o coalho artesanal mesmo, ele é coagulado na temperatura que chega na fábrica, mexe, seca. É um Minas Frescal mais firminho. Só que na cabeça dele, o queijo coalho bom é só o furadinho da feira. E ele só vai na feira comprar esse queijo coalho furadinho. Então, independente, lógico, o furadinho não, gente, nunca, tá? Nunca furadinho, nunca, pelo amor de Deus. A não ser se for um queijo para esse tipo, né? Um propiônico, um queijo adocicado, você vai saber. Para ter furinho, ele tem que ser mais doce. Não tem gosto de curral. Mas assim, o que isso quer dizer? Para ele, aquele é o queijo bom, né? Mas aquele queijo daquela pessoa que ele compra tá daquele jeito todo dia. Eu acho que o que mais as indústrias pecam é na padronização. Muito legal mesmo. Então a gente precisa correr atrás dessa padronização, sabe? Se é para ter sabor, vamos ter sabor corretamente,
Vamos usar, por exemplo, fermento na dose correta, do jeito correto, na tecnologia correta. Se é para fatiar, vamos usar o fermento correto, tecnologia correta, o coagulante correto, na forma correta. Sabe? Isso é muito interessante. Assim, não é você fazer queijo todo dia. Fazer queijo todo dia você faz em casa. Não, é fazer um queijo com propósito, com característica, sabe? Que você vai entregar para o seu consumidor a mesma coisa todo dia. Imagina só, o mercado fatia seu queijo. Aí um dia o cara compra seu queijo, ele tá soltinho. No outro dia ele compra, tá todo grudado. Sim. Sabe? Ele não vai querer aquilo. Sim. Então, a falta de padronização hoje, para mim, é o maior pecado. E em queijo, assim, quando a gente vai, por exemplo, fala de mussarela e de prato, por exemplo, às vezes você consegue ter um padrão melhor, mas os outros tipos de queijo, dificilmente a gente compra o mesmo. É claro que tem algumas marcas que sim, né, que mantêm um padrão ali. Mas, por exemplo, os iogurtes, né, as marcas mais fortes de iogurte, os que eu consumo lá em casa, por exemplo, né, você compra um iogurte Vigor, né, por exemplo, assim. Eu nunca comprei que ele tivesse diferente, entendeu? Exatamente. Todos os potes que a gente abre, o grego, né? Aquele iogurte grego lá que a gente... Eu nunca comprei que tivesse com uma textura diferente, mais mole, mais duro, não. Todos os potes são do mesmo jeito, o sabor do mesmo jeito, a textura do mesmo jeito. Então, assim, você não tem medo, né? Tipo assim, caramba. Agora, em queijo, a gente se surpreende um pouco mais. Não tô falando da Vigor, não, né? Tô falando de queijo de forma geral. Às vezes, mesmo algumas marcas que são marcas mais fortes, né? Ainda assim, você compra um queijo Minas padrão, por exemplo, né? Às vezes ele tá um dia mais cremosinho, mais adocicado, assim. Às vezes ele tá um pouco mais ácido, né? Aí o pessoal fala muito isso, né? A dificuldade, o problema do queijo, né? Do leite, é que ele não é o mesmo todos os dias. Mas será que a gente não consegue... e aí eu sei que vai me responder isso, né? Será que eu não consigo, mesmo recebendo leite, às vezes, com gordura de um jeito, você vai explicar isso, mas eu não consigo manter um padrão na minha fábrica? Vamos lá. Vamos começar com leite, que eu vou chegar até a janela de consumo, Tá. mas vamos falar de leite primeiro. Hoje, quando você pega um quadro geral, leite resfriado, de vários tanques, caminhão, chega, põe num silo. No geral, quando você mistura tudo, você tem o leite com menos diferença do que você tinha latão por latão. Sim. Então, por exemplo, qual que é a gordura desse silo? Você chega numa fábrica hoje, está com 3 quilos de leite, a gordura está 0,05 a mais, 0,05 a menos. A padronização ela está muito parecida naquela gordura em si, né? Que é da época do ano, mistura tudo ali, coloca lá. Então, assim, essa padronização do leite, você pode ter um leite ou outro mais destoante, mas quando você mistura tudo dentro de um silo, você reduz isso. Não é que não é diferente. É diferente sim, mas você reduz isso. Esse é o primeiro ponto. Os ingredientes mais tecnológicos, quimosina de segunda geração, de terceira... Mas deixa eu só fazer uma observação antes de você ir para os ingredientes. Tá bom, eu juntei todos os leites ali e a gente está falando de gordura. Mas, por exemplo, se eu tenho CPPs e CCS muito diferentes, eu vou padronizar para pior. Sim, né? sim. Então, assim, vamos considerar que o cara está com CCS e CPP dentro do padrão. E a gente só está falando aqui de outras composições do leite. Coisas que eu consigo não só mensurar fácil na fábrica, mas eu consigo fazer também. Por exemplo, padronização de gordura. Eu preciso padronizar todo o leite que vai entrar. Né? E aí, tem uma mudança na época do ano e que a gente não faz no Brasil. Na verdade, a gente não faz... A maior parte das indústrias não fazem. Porque tem algumas que já começaram, por exemplo, padronização caseína gordura. O cara produz queijo o ano todo com 2,8 de gordura, sendo que a caseína dele saiu de 2,1 para 2,3. Então, essa padronização caseína gordura muda em relação ao do leite. Então, algumas empresas hoje já fazem padronização caseína gordura, né, dentro desse leite. Mas vamos considerar assim, peguei todo o leite o ano todo, 2,8... CCS média da vida ali do cara mesmo, CPP. Estou falando de um produtor que é mais porco ou não. Pasteurizador, sempre feito CIP no momento certo, 6 horas ali, a cada 6 horas, a cada 8 horas. Ele faz o ciclo dele.
boa eficiência na pasteurização, né? E aí vem para o tanque. A gente pega os ingredientes, né? Hoje, os ingredientes mais tecnológicos, eles têm uma estabilidade muito maior. Então, a não ser que tenha alguma coisa fraudando o leite, uma coagulação ela vai acontecer mais ou menos no mesmo tempo, mais ou menos no mesmo período ali, o tempo todo. Hoje a gente tem o CoagSense, que a gente consegue ver dentro do equipamento que isso varia. Mas quando você pega o gráfico, isso varia 1 minuto, 2 minutos, que dá muita diferença. É muito diferente. É outra firmeza de gel, é outra firmeza. Em 1 minuto, assim, você sai da água pro vinho. Entendeu? É totalmente... ter esse controle é uma coisa indispensável. E isso tem que ser pensado em todas as indústrias, ter o controle total. Mas vamos falar, coagulei no tempo certo, com o fermento correto, com a dosagem correta. Durante a maturação, eu tenho uma janela de consumo. Então, considerando que eu fiz tudo certo, eu ainda tenho, durante a maturação, uma janela de consumo. Se você pegar um brie importado, atrás tem consumir entre, por exemplo, entre 14 e 28 dias. Isso serve também para queijo prato. Isso serve também para Minas padrão, né? Então, para mim, o queijo prato perfeito, ele está com 60 dias depois de produzido. Eu também. Entendeu? Né? Cremoso, mas tem que ser aquele lanche pequenininho, que você corta, ele gruda na faca. Esse mesmo. Feito com mesofílico puro. Para mim, assim, é quase um doce. É uma delícia. Então, assim, essa janela de consumo é uma coisa também muito, muito importante para quem consome, sabe? Então, tem uma dificuldade, mas se você faz um processo mais padronizado, a tendência é que você tenha um queijo mais padronizado. Agora, tudo que muda, além disso, vai impactar seu queijo, sim. Por exemplo, se a sua CCS está altíssima, gritando, se a CPP está altíssima, gritando, você não mata 100% das bactérias na pasteurização. E você faz uma mussarela, e a tendência da sua mussarela é amolecer, perder fatiabilidade, muito mais do que uma feita com leite bom. Isso é real. E aí os dois trabalhos têm que ser juntos, né? Mas essa janela de consumo, para mim, hoje, para esses queijos maturados, ela precisa, na minha opinião, ela até precisava ser informada pro cliente também, sabe? Assim, janela de consumo, pensar alguma coisa assim de intensidade de sabor. Né? Porque o artesanal, eu acho que ele faz bastante isso, né? O artesanal... Eu acho que eles exploram mais isso, né? Mas o artesanal tem um segundo ponto. Vamos pegar a canastra. Eu gosto de dar o exemplo sempre do suco de laranja. Eu gosto de tomar aquele suco de laranja da garrafinha, os integrais, né? Faz e compro. Eu compro e tenho certeza que tem variação de... acidez. De sabor durante o ano. Eu compro sabendo disso. Por quê? A laranja muda, tem a estação, tem... O queijo artesanal também tem isso. Eu não falei que o leite uma hora está com 2,1 de caseína, outra hora está com 2,3? Isso reflete também no artesanal, que ainda é feito com leite integral. Sim. Muitos não desnatam. Então, quem consome o artesanal, ele espera, sim, uma variação mais aceitável do que quem compra no mercado. Então, isso quem consome precisa ter essa visão e precisa ser falado isso também, na minha opinião. Né? Quem vende o artesanal precisa demonstrar isso também. Tem variações em determinada época do ano. O artesanal está virando, assim, é uma experiência, né? Exatamente. Assim, o pessoal está explorando muito, assim, como experiência mesmo, né? O que eu tô provando? É igual vinho, né? Tipo assim, cada garrafa de vinho é uma experiência diferente. Exatamente. Então, cada queijo artesanal é uma experiência diferente. Então, mas é um mercado, assim, que né, cresceu nos últimos tempos e muito legal, né? Eu acho fantástico. É sensacional. A gente conseguir, né, explorar isso, porque... experiência, né? Não é todo mundo, não é para todo mundo, mas tem aquele igualzinho vinho. Para mim, eu trato o queijo artesanal muito parecido com vinho, entendeu? Tem gente que gosta, tem gente que quer viver a experiência e tem gente que não quer e pronto. Né? Em 2019, a gente teve um treinamento e se falava desse treinamento sobre hábitos de consumo, sabe? Para o futuro. Um deles era a snackificação. Tudo se transformar em snack. E quando eu fui agora nos Estados Unidos, eu vi isso, assim... meio quilo de queijo em palitinho, individuais,
embalados individualmente dentro de um pack. Ou seja, você vai vir para cá de manhã, você pega na sua geladeira 2 palitinhos de queijo, coloca traz. dentro da bolsa. A gente já tem empresas que faz isso. Acho que a Tirolês tem isso, a Atilate também tem isso, e a Levitari também tem isso. Dessa forma que eu acabei de falar. Que é queijo de búfala, né? A Levitari já é de búfala. Então, essa snackificação aconteceu, mas um ponto era a autenticidade. Dos 6 pontos que a gente falava, só da habilidade, o quinto ponto era a autenticidade. Então, hoje, o mercado consumidor, ele busca essa autenticidade. Sim. E o artesanal traz isso. Né? O artesanal traz isso. Então, é muito legal o artesanal, eu acho incrível. Acho que é um mercado menor também, assim, de produções menores, para que você garanta que aquilo esteja autêntico. Agora, você está falando de artesanal, dá para poder manter características artesanais, igual você está citando, e crescer em escala? Você acha que é possível fazer isso? Depende muito do queijo. A gente tem alguns casos que sim. Por exemplo, não é, lógico, um big, mas a Fazenda Atalaia. A Fazenda Atalaia, é verdade. Né? A Fazenda Atalaia é um caso. E a Fazenda Atalaia eu recomendo para todo mundo que foi em São Paulo ir na Fazenda Atalaia. Né? Dá 2 horas, eu acho que, de São Paulo, 1 hora de Campinas, alguma coisa assim. É sensacional, assim, a experiência na fazenda em si. A gente gravou um episódio com eles também, e ela foi até a Meire, né, que contou. E ela falou muito isso, ela falou assim, o quanto que eles recebem, né, o quanto que é importante esse contato, né, das pessoas ali da região, conhecerem a fazenda, entenderem o que é a produção, e o quanto que isso fortalece o nosso setor, né, eu acho fantástico a gente ter essas oportunidades. É uma baita experiência. Uns 2 anos atrás, eu e o Cláudio, que é um técnico nosso, a gente foi fazer um treinamento lá com a Meire, com o Paulo, gosto muito deles. Então, assim, é uma experiência estar lá. Né? Então, isso passa só de vender produto, né? Não é só levar para o mercado, não é só ganhar prêmio, sabe? É uma conexão mesmo com quem está comprando. E eu achei até engraçado que ela falou isso no episódio, assim, não é ganhar o prêmio, né? Até chegar no prêmio, né? Assim, eu ganhei o prêmio porque eu fiz tudo isso até aqui, entendeu? E gera conexão. Achei muito legal. A gente falou, né, que o consumidor já está mais exigente. Mas você acha que realmente, né, o comportamento do consumidor mudou nos últimos tempos em relação a queijo? Tirando os artesanais, que já é um outro mercado mesmo. Mas você acha que, de forma geral, o pessoal tem buscado... Vamos falar, né, do brie, do gorgonzola, dos outros queijos de mesa, né? Assim. Eu vejo assim, a gente não tem um mercado tão expansivo de brie, gorgonzola, golda, né? Como tem fora, assim. Nosso mercado maior hoje é mussarela, queijo prato. Né? Minas padrão, deve ser. Prato mais aqui para baixo, né? Mais para o sudeste. Quando você chega no Nordeste, você não tem... Aí é coalho, né? Grandes produtores de prato, é queijo coalho, né? Toda receita tem queijo coalho. Mas, assim, eu acho que essa mudança de pensamento vem com a mudança de geração. Então, hoje, por exemplo, a praticidade é uma coisa muito grande. Pega 15 anos atrás, quantas empresas fatiavam mussarela, e hoje, quantas toneladas são fatiadas por dia no Brasil? Sim, a gente tem fábrica só de fatiar, né? Exatamente. Então, eu acho que o hábito do consumidor, ele mudou tanto para se alimentar, ficou mais acessível. Esses queijos mais finos ficaram mais acessíveis. Hoje você tem pontos para comprar isso, né, com maior facilidade. Mas mudou o hábito também dessa praticidade. Então, acho que se o laticínio ele precisa olhar para alguma coisa, ele precisa olhar para a praticidade, como levar a praticidade. E eu vi isso fora, assim. Eu não vi barra de 4 kg de queijo no Walmart. Não existe. Ele está fracionado de alguma forma, ou ele está ralado, ele está em embalagem abre e fecha, ou ele está em embalagem única. Mas tudo porções menores, né? Como que você comunica isso com o seu cliente? Como você facilita isso para o seu cliente?
sabe? Então, eu acho que é essa comunicação. E, lógico, tem a comunicação do food service, que é muito forte. Né? Acho que a pandemia explodiu o food service como canal. Né? Muita gente olhou para isso e ficou olhando fixo. E talvez seja a hora de olhar um pouco também para o consumidor que está indo para o mercado, que está comprando. Né? Mas eu não sei, pelo menos quem me rodeia no dia a dia não tem mais o hábito, por exemplo, de sentar na mesa de café da manhã com queijo, igual a gente tinha lá em casa, né? O Minas Frescal. Então, assim, esse hábito das pessoas também mudaram. Né? Então, tem que entender para onde que esse mercado vai. Mas eu acho que pensar na praticidade. O mercado, ele consome hoje praticidade. É verdade. Não, e assim, quando você tem porções menores, você dá mais possibilidade para o seu consumidor colocar você ali no carrinho, né? Também. Então, assim, às vezes eu não... Ticket médio diminui para o cara pagar. Então, assim, são outras oportunidades que a gente vai oferecendo, né? E, assim, você estava falando aqui dos queijos, eu estava lembrando, caramba, né? Se tem igual a gente que deve ter mais ou menos aí a mesma idade, por aí. Mais ou menos, mas a gente viu uma diferença muito grande nas gôndolas, né? Tipo assim, quando a gente ia no supermercado que a gente era antigamente, como é que era um negócio de frios? Não existia, né? Eram frios, né? Era lá o setor de frios. Tudo junto lá. Aí tinha aqueles freezer grande assim, né? Na vertical. Geralmente tudo embaçado. Sim. Aí você abria, você tinha iogurte, mortadela, carne, né? E assim, não era muito se era só no interior. Quando você ia para os mercados maiores também, nas cidades maiores, era tudo junto. Né? E assim, mudou. Né? Assim, a apresentação do supermercado, as gôndolas ficaram maravilhosas. Você chega agora, você fala, meu Deus, eu quero comer todos os queijos, tomar todos os iogurtes. Né? A apresentação mudou muito. Eu lembro, né? assim, ali em Juiz de Fora, perto da Cândida Toches, tinha a Alba. A Alba vendia queijo. Eu lembro que o preço do queijo era tipo R$ 9,99 o quilo. Outra época. Naquele tempo. Pra vocês verem como é que tá antigo. Mas na Alba, ele vendia fatiado ou ralado. Que já era uma inovação pra época. E aí a gente, tipo assim... Porque a minha mãe comprava só peça-pedaço. A gente ficava procurando os preços na peça, né? Pra saber quanto que ia gastar. Então, assim, hoje você chega no mercado, tá a gôndola de fatiado gigantesca, né? Ainda tem o peça-pedaço lá, tá lá. Mas, assim, hoje é pequeno, bem perto da disponibilidade dos outros, entendeu? Então, muito acho legal. Que esse é um hábito. Verdade. E, Arthur, né, falando sobre indústria de queijo no Brasil, tem algum ponto que a gente não comentou? Na verdade, sim, é um assunto muito amplo, muito complexo, grande, né? Se a gente quiser explorar aqui, a gente fica aqui 5 dias. Você pode ficar aqui, inclusive, se você quiser. Mas, né, para a gente encerrar sobre esse assunto, que conselhos a Latec daria para quem quer empreender no setor de queijo, para quem quer desenvolver, para quem quer melhorar processo industrial, para quem quer vender mais, eu acho se manter no mercado? Eu acho que o principal desafio é dar o primeiro passo, sabe? Então, quem está na indústria, né? Quem está como gestor, e esse recado é para você mesmo, assim. Lógico, eu sei que tem vários desafios, né? Eu não tenho um laticínio, eu sei disso, mas eu sei que tem vários desafios. Convivo todo dia com vários donos de laticínio. Mas o que eu vejo é que o que é mais sustentável é quem está dando passos. E eu não estou falando para chegar amanhã e comprar uma fábrica toda automatizada e botar no chão, não. Eu estou falando para testar uma nova geração de coagulante. Eu estou falando de desenvolver, às vezes, alguma coisa no marketing. Eu estou falando de pensar mesmo numa Queijomatic nova ou numa automação da Queijomatic. Sabe? São coisas assim, são pequenos passos que vão gerar uma grande diferença. E amanhã você dá novos passos. E no outro dia dá novos passos, sabe? Eu tenho um caso da Piracanjuba, que eu sempre falo com meus coisas, eu acho que eu posso falar assim, não tem problema nenhum. Mas a Piracanjuba contratou uma pessoa, o Ataíde, em 2014, mais ou menos, 15, alguma coisa assim. E eu o conheci trabalhando lá, né? Ele veio da DPA. E ele fez um trabalho de campo maravilhoso, onde a gente separava um leite específico, um produto específico, e todo leite de produtor tinha essa qualidade depois ali de 6 meses, de 8 meses.
é um trabalho de formiguinha, tem que colocar a gente no campo, tem que começar, né? Então, eu acho que isso impacta muito. Eu acho que se você tem um laticínio, né? Quer crescer, quer empreender, você tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo. E aí tem várias formas, né? A Latec tá aí para levar isso mesmo para os clientes, sabe? Mostrar os caminhos. Eu acho que mais importante do que vender um ingrediente é a gente criar essa conexão e poder ajudar a sair do lugar. Então, esse é o papel da Latec. A nossa missão, você vai entrar no site lá e ver a nossa visão. A nossa visão é ser reconhecida como uma empresa que realmente leva tecnologia, leva inovação, ajuda o cliente a chegar mais longe trabalhando a 4 mãos. Então, né, com a Latec e com o laticínio. Então, assim, acho que é esse o recado, sabe? Vamos dar o primeiro passo, o segundo, 1% é melhor do que nada. É verdade. E a gente vai melhorando a cada dia, mas não pode ficar parado. Acho que o grande risco é você olhar, né, ao redor e falar, meu Deus, tem problema demais, eu não sei por onde começar e não começar por nenhum. Né? Exatamente. Eu acho que esse é um grande risco que a gente corre, né? Acho que em qualquer negócio, né? Mas acho que é isso aí, olha, né? Se eu tô com problema lá no campo de gordura, se eu tô com problema de proteína, se eu tô com problema de CCS, né? Eu tenho que começar por alguma coisa, né? Esse ano eu não vou conseguir trabalhar todos, né? Mas eu vou começar a me organizar. Olha, em 2026 eu quero sair, né, desse número e vir para esse número. Exato. E ficar focado, né? Exato. Porque, assim, o que acontece com as empresas que têm resultado, né, independente de qual mudança ela está fazendo, é exatamente o foco e a consistência, né? Exato. Para poder fazer dar certo, né? Não é... Né, toda vez que a gente vê falar, né, a gente vê alguma coisa falando sobre... né, sobre mudanças, é sempre muito mais do que um grande salto, né? É o que você faz todos os dias, né? São as pequenas atitudes de todos os dias. Isso que vai fazer diferença. Agora, fácil não é mesmo, não. Não, né? não é não. E a gente sabe, todo mundo fazia. E a gente sabe que mexer com leite, com laticínio, com produtor, com vaca, com caminhão, não é fácil mesmo, né? Mas nós estamos aqui para, né, igual você falou, tanto a Latec, tanto outros, né, empresas, a Evomilk, Evoale, para poder facilitar. O que a gente pode fazer, né, para poder facilitar o dia ali das pessoas, né? Assim, a gente não vende só por vender, a gente vende solução que faz sentido para o negócio da pessoa. Tem que né? fazer diferença. A gente não está inventando um negócio para ele, né? A gente está levando uma solução para ele, para melhorar, né, a rotina dele, melhorar o resultado dele, né? O que a gente quer é que sobre mais dinheiro para ele no bolso lógico, dele. Né? O que a gente quer é que os nossos clientes sejam super poderosos, né? Isso, que façam mais investimentos, que cresça o laticínio. É isso que a gente busca. É isso que a gente busca. Muito legal, Arthur. Foi um senhor papo aqui que a gente teve. Mas para quem quiser achar vocês nas redes sociais, para quem quiser bater um papo com o Arthur, como é que faz? A Latec Ingredientes está em todas as redes sociais, né? No Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Então é só procurar lá Latec Ingredientes, vai encontrar a nossa página. Lá a gente também tem alguns conteúdos técnicos, né? E o meu Instagram é Arthur Castro. Você vai procurar lá, você encontra também. A gente está disponível aí para o que vocês precisarem, né? Para conversar, tirar dúvidas. Pode contar sempre com a Latec. O nosso slogan é Latec, vamos fazer juntos? A gente está ali para fazer juntos com vocês. Legal, muito legal. Arthur, muito obrigada mais uma vez, né, pela sua disponibilidade, né? Você quase que atravessou o Brasil para chegar aqui. Muito obrigada mesmo. Eu falo que é um grande privilégio, né, do setor hoje em dia ter as oportunidades que a gente oferece aqui no Papo de Laticínios, né? Você vem aqui, você dedica, né, 1 hora do seu tempo para poder gravar um conteúdo tão importante, né, com o seu ponto de vista, com a sua experiência, com o seu conhecimento. Então, muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente aqui a sua sabedoria. Obrigado. Eu acho que a gente está sempre disposto a aprender, né, a compartilhar. Acho que isso é muito importante. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui no Papo de Laticínios. Te falei isso já outras vezes, é super importante. E contem conosco, né, em nome da Latec. A Latec também está muito feliz de estar aqui, né? Nós somos Latec.
Então, muito obrigado por esse convite. E sempre que chamar, a gente faz essa forcinha aí. Agora eu não vou enrolar mais tanto, não. A gente vai voltar de novo. Eu já espero o ano que vem. Isso aí. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, é só vocês se inscreverem agora no nosso canal, né? Procura lá pro Papo de Laticínio, se inscreva, aciona o sininho e acompanhe os nossos lançamentos semanais. Um beijo para vocês e até a próxima semana.